estimadas amigas, estimados amigos, olá, como vamos? Tudo bem? Estamos aqui dando início à nossa primeira aula do curso Os 4 Elementos da Natureza e suas aplicações práticas na área da saúde. Então esse é um curso que se destina àqueles profissionais da saúde que querem agregar algum conhecimento a mais usando os recursos da natureza, e também ele se destina àquelas pessoas que querem aumentar seu conhecimento, querem entrar inclusive nessa busca de cura pelos recursos da natureza. Então, os elementos da natureza, eles têm uma concepção filosófica e tem uma aplicação prática. Então, isso que enriquece o curso, porque quando nós falamos das aplicações práticas, fortalece o conhecimento de base filosófica e vice-versa. Então, nós queremos transformar esse curso em algo bem agradável e que a gente, depois dele, não seja o mesmo, porque os recursos da natureza curam, eles previnem e promovem a saúde. Então, para nós falarmos dos 4 elementos da natureza, devemos lembrar da antiga Grécia, onde a sua exuberância de conhecimento proporcionou condições para que o mundo soubesse pensar. De verdade, nós ocidentais sabemos pensar por causa dos gregos, devemos esse legado de estrutura de pensamento a essa brilhante civilização grega da antiga Grécia, onde os subsídios são suficientes para nos estimular a pensar. Então, num período pré-jônico da antiga Grécia, existiram os atomistas. O que são os atomistas? São aquelas pessoas que entendiam ou buscavam entender, buscavam conhecer que a força criadora da natureza se chamava physis. E a busca da physis, que é a origem dessa força criadora da natureza, fez com que muitos atomistas tentassem explicar. Então existiu Tales, que considerava que a água era o principal elemento da natureza. Teve Anaxímenes, que considerava que o ar era o principal elemento da natureza. Xenófanes considerava que era a terra. E Heráclito considerava como o fogo o elemento primordial. Todos eles com suas justas explicações. Porém, teve um cidadão por nome de Empédocles, que ele inaugura a escola pluralista dos atomistas, ou seja, Empédocles considera que os 4 elementos da natureza, ar, água, terra e fogo, são juntos, unidos, os grandes formadores, porque sozinhos não são suficientes. Então, por isso que ele inaugura a escola pluralista. E realmente Empédocles considera de forma muito notável. Por quê? Porque ele diz que quando os 4 elementos se unem, eles são a expressão do devir. O que é o devir no entendimento grego? É a direção dada pela própria natureza. Então, Empédocles considera e explica que os elementos se interagem, eles se transformam, eles se corrompem de acordo com esse movimento, que é o movimento do devir, e assim não existe a predominância de um sobre o outro elemento, mas existe sim
característica individual, ou seja, cada um deles tem a sua parte, tem o seu momento. E se nós olharmos isso para a vida humana, e que aí existem diversos estudos, a cada 22 minutos é a predominância de um dos elementos no nascimento das crianças. Então, assim como existe o registro no céu dos astros em que aquele ser, aquele espírito veio à Terra, também a cada 22 minutos existe a predominância de um desses elementos. Então, algo importante, porque para nós entendermos as crianças, entendermos os jovens, pessoas adultas, de qual predominância de elemento ela tem, assim como qual a predominância dos astros no mapa natal daquela pessoa. Então veja como isso é muito interessante em busca do nosso autoconhecimento e o conhecimento do nosso próximo. Então, assim, Empédocles considera que os 4 elementos da natureza são as raízes da natureza. Então, ele mostra de diversas formas e dando uma contribuição extraordinária. Eu vou então citar assim, de forma resumida, porque na sequência do curso nós vamos falar de cada um desses elementos. Então veja só, o ar. O que é o ar? O ar ele está presente aonde tem pessoas, animais, plantas, os reinos vegetal, o reino animal, o ser humano, existe a presença do ar. Então nós podemos dizer que o ar está em todo lugar onde tem vida, e esses lugares onde se respiram dá a esse elemento uma força de união. As pessoas se unem porque todos nós respiramos. Não tem como ficar muito tempo sem respirar. Nós podemos ficar dias sem comer, podemos ficar dias sem beber, mas realmente sem ar é poucos minutos. Então o ar representa essa força de união, porque está presente em todos os lugares. A água, se nós pegarmos, por exemplo, assim, o ar, adensarmos, como se diz na forma alquímica, quando se faz a coagulação do ar, nós temos água. Tanto é que você veja de uma forma muito simples, se você tem um aparelho de ar-condicionado, esse aparelho de ar-condicionado ele pinga água. Ou seja, então a água está inicialmente presente no ar. E ela se mantém com as nuvens, ela se precipita com a chuva e ela faz com que aonde exista vida, exista a presença da água, porque as condições necessárias para um vegetal, para um animal e principalmente para o ser humano, ter a água. E essa água que chove em todos os lugares, ela também vai até lugares mais profundos. Então o elemento água representa o elemento da humildade, ou seja, ele vai até os mais baixos lugares aonde precisa ser irrigado. Comece a observar como existe uma relação com as pessoas com predominância de água. E também daquelas que precisam ter mais água, haja visto que estão um pouco ressecadas. Por exemplo, um coração ressecado que precisa de água é um coração que precisa de humildade. Para quê? Para poder haver uma renovação. Compreende como é que a gente trabalha os elementos? Então vamos em frente. Para que esta água ela possa ser agasalhada, que ela possa ser colocada nos seus limites, precisa do elemento terra.
Então, o que é a terra? É a base, porque a terra, ela dá margem, a terra, ela faz o lago, a terra, ela faz o bloqueio das rochas. Então, a terra representa a construção. Quantos de nós não estão precisando de reconstruir sua vida em termos espirituais, uma reconstrução de como melhor pensar? Nós sabemos que o pensamento melhor é o pensamento útil. E será que temos alguns pensamentos que não são úteis? Então não é uma construção sólida, é uma construção que precisa de mais solidez. Então o elemento terra para nós é muito importante no sentido das virtudes da construção. Mas espera aí, o senhor está falando dos elementos e está falando do ser humano? Sim, porque nós, ser humano, somos exatamente construídos do pó da terra. Então, no Gênesis, quando explica de uma forma muito bonita, porque nós podemos entender que quando Deus cria a estátua de barro e assopra as suas narinas, nós podemos estar achando, ou alguns podem achar, que isso é alegórico, é uma fábula. Mas se nós olharmos com ternura, vamos ver que dessa forma tão simples de explicar, existem verdades contidas e são verdades a serem estudadas. É só a gente ter respeito pelas obras, respeito pelas escrituras sagradas, pelos conhecimentos dos nossos ancestrais, é que nós vamos ver o sentido e a presença de Deus na natureza, mostrando para que a gente possa tomar um proveito, tirar um proveito para a nossa transformação de vida. Então, tem pessoas que estão precisando reconstruir sua vida. O elemento terra é fundamental. E Heráclito considerava como o fogo o elemento primordial. Então, o fogo é o que sobe. Você já viu que não existe fogo para os lados, fogo para baixo? Assim como a água desce, o fogo não desce, o fogo sobe. E interessante que tudo que passa pelo fogo não é a mesma coisa. Pense, qualquer elemento, qualquer matéria que passou pelo fogo já não é o mesmo. Então, João Batista, quando batizava as pessoas com a água, mostrando que a pessoa passaria a ter novos hábitos, novos comportamentos, que a água levava aquilo que não era bom para as pessoas, ele ainda, por humildade, dizia: virá aquele que vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Então, o que é o fogo do Espírito Santo no cristianismo? Ora, é a verdadeira transformação espiritual. Porque nós podemos mudar hábitos, mudar comportamentos, ter uma dieta alimentar mais equilibrada, termos um comportamento social chamado hoje politicamente correto. Nós devemos ser bons cidadãos, sim, educados, sim, colocar freios nos nossos impulsos, é o mínimo que podemos fazer. Mas a verdadeira transformação do fogo do Espírito Santo é quando a gente muda exatamente aquela velha maneira de ser. Quando nós realmente temos uma transformação e reconhecemos o valor da natureza. Porque a vida deve ser vivida. A vida é bela. Viver, respirar, fazer parte deste sopro divino, esse direito de existir é uma grande dádiva. Nunca como hoje a humanidade esteve precisando e está precisando de orientação, de luz, de direção. Certa vez perguntaram para Jesus: por que viestes ao mundo? E ele respondeu:
Eu vim ao mundo para que tenhais vida e vida em abundância. Então a vida aqui na Terra não é um parquinho de diversão. Nós podemos ser pessoas alegres, isso é muito bom, ter bom humor, o brasileiro de um modo geral é um povo brincalhão, mas brincalhão ou de brincadeiras que não ofendam, brincadeiras que nos descontraia, mas não é nesse sentido uma diversão. A vida é uma responsabilidade e nós, quando começamos a nos responsabilizar sobre a nossa existência, nós estamos praticando o fogo verdadeiro, transformador, de tornar a nossa vida útil, tornar a nossa vida que sirva a quem precisa e tornar a nossa vida cada vez mais harmoniosa com a própria natureza. Então, isso o fogo nos ensina. Então, quero comunicar aos amigos que essa é uma aula gratuita, a aula inaugural deste curso. Eu sou grato pela sua disposição de se inscrever no curso e também por você indicar pessoas que podem se servir dessa oportunidade. Lembrando também que nós vamos ter um canal de comunicação no site para atender as perguntas que seguramente surgirão no transcurso do curso. Então, mais uma vez, bem-vindo e espero que você desfrute e aproveite.